Gente, boa noite então, a todos. Vamos agradecer a Darlene, pelo estudo e pela proposta de oração pelos inimigos, e continuar pedindo a Jesus que nos ilumine, nos abençoe e que nós possamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a nossa questão ainda é sobre propriedades da matéria, A gente está na questão 33A. Então eu vou ler a 33, depois nós vamos para a 33A e depois continua, tá? Na 33, ele perguntou assim: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Aí eles respondem: sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí vem o comentário do Kardec que diz assim: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Então, esses corpos são considerados simples para nós, para a nossa ciência, até um momento que agora já ampliou um pouco mais. Então, eles eram considerados simples, mas para a espiritualidade, eles trouxeram para nós que eles não são simples, que eles ainda são divisíveis, E o átomo significa indivisível, até um determinado momento a ciência determinou que chamava átomo porque não tinha como dividir mais. E agora já descobrimos que é possível, porque tem o elemento primitivo lá, o elementar, Esse ainda não tinha sido aceito nem percebido pela ciência. Na 33A, ele fala assim: essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Complicado isso, né? Vocês não acham, não? Vocês acham também? Pois é, mas Então, para a gente entender, a gente tem que parar. É como se esse estudo fosse só um chamamento para a gente se interessar pelo assunto e aprofundar, para entender realmente com mais profundidade. Não tem como a gente entrar em detalhes aqui, porque os detalhes a gente teria que entrar em questões até científicas. Então, o que eu sugiro, para entender melhor esses assuntos aqui, é a gente procurar estudar o assunto de uma forma mais particularizada, para quem interessar, claro. Porque, na verdade, esse assunto, o objetivo que nós temos aqui de entendimento do espiritual, o entendimento do material com essa profundidade, se nós não vamos profissionalizar isso, ele não vai ter tanta importância, tá? É só um ponto de partida, porque o Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, que é preciso partir do conhecido para o desconhecido. A gente vai percebendo que o que parece ser conhecido para nós é a matéria. Mas quando você vai lendo aqui, você vai ver que nem a matéria é conhecida. Então, ainda gera uma série de dúvidas, uma série de conflitos no entendimento da matéria. Então, na verdade, o que é visto por nós é a matéria. Nós vemos as coisas materiais, se não tiver com o olho, com um X no olho aqui que a Darlene colocou, a gente vê as coisas materiais, mas ainda não entende com profundidade. Mas já dá para entender que a partir das coisas materiais, a partir da convivência com o mundo material,
é que nós vamos construindo o nosso mundo espiritual. Então, o mínimo nós vamos precisar entender da organização do mundo material. Como que é essa organização? Como que existe essa divisão toda, esse elemento primitivo que nem os cientistas tinham há algum tempo atrás conseguido perceber ainda? Na época do Livro dos Espíritos, com certeza não tinha. Então, como que é isso? E como que essas coisas se organizam? Quando ele fala aqui, por exemplo, de força, né? Força e movimento. Parece que as outras propriedades da matéria estão relacionadas com força e com movimento. Eles concordam que né? Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, aí você não vai ver movimento, nem força, você não vai perceber, mas vai acontecer. Certo? Ok, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu aceito. Não? Professores? 34. As moléculas têm uma forma determinada? Vocês vão perguntar o que é molécula? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é molécula, sabe? Eu acho que eu não tenho. Hã? Não? Ninguém sabe, não? Deixa eu ver se eu notei. O que é molécula? Eu fiquei curioso aqui outro dia com o negócio da tabela periódica. Eu nunca tinha visto. Assim, aliás, eu acho que eu já vi há muito tempo. Mas eu tinha, vocês falaram tabela periódica aqui. Eu falei, gente, eu preciso rever isso. Aí eu fui ver então, a tabela periódica. Mas primeiro vou definir uma molécula. Molécula é a menor porção de um corpo que pode existir em estado livre, sem perder as propriedades da substância originária. Todo mundo entendeu, claro. Né? Então, molécula é a menor porção de um corpo que pode existir em estado livre, sem perder as propriedades da substância originária. Então, uma molécula de hidrogênio, de oxigênio, seja lá do que for, é a menor parte disso, sem perder a sua característica inicial. Se você pegar uma molécula e analisar isoladamente, ela vai ter as mesmas características de um conjunto. Certo? Aí, o que ele fala aqui? As moléculas têm uma forma determinada? Resposta: sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Entre 1855 e 1857, já era século XIX, né? Mas com certeza, na época, isso aqui não era possível ainda, aqui na Terra. Nós estamos hoje praticamente 200 anos para frente. Então já devemos ter equipamentos que conseguem analisar as moléculas hoje com mais profundidade, com mais qualidade até. Certo? Então, as moléculas, elas têm uma forma determinada, mas não a podeis apreciar. Então, quando você vai formar a tabela, ou seja, quando formaram a tabela periódica, eles encontraram 118 elementos, né? Está escrito aqui em algum lugar. 118 elementos. Eu anotei e pedi. Vai calhar, né? Vai calhar. É. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, são 92 naturais e 26 artificiais. 118. Então, esses 118 elementos, eles são a base de tudo que existe em termos de matéria, considerando cientificamente. Certo? É claro que se for subdividir isso aí vai dar muito mais. Mas o ponto de partida para nós aqui é esse. E aí a gente vai vendo aquelas formações todas, né?
Aí você pega lá H2O2, não, H2O, que é a água, é uma fórmula, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Forma água. Mas aí você pega 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio, forma a água oxigenada. Né? Aí a água normal, ela pode ser bebida tranquilamente. A oxigenada vai complicar um tiquinho. Né? Os elementos são os mesmos, mas a quantidade vai alterar completamente. Então, assim, isso aqui mostra a origem de todo tipo de matéria. Certo? Na 34A, ele pergunta assim: essa forma é constante ou variável? Gente, placa 10824 parado ali, a pessoa está precisando sair lá e está pagando, é daqui não, né? 10824. Placa 0824 não, né? Não. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Então, na medida que vai aglomerando, a forma vai mudando. A primeira, a elementar, tem a mesma forma, mas na medida que ela vai se unindo com outras, vai mudando a forma. O exemplo, por exemplo, que a gente até falou das células, né? Você vai pegar um aglomerado de células, célula é célula, né? Mas se você pegar as células dos diversos sistemas, dos diversos órgãos que nós temos, é um aglomerado de células que vão formar órgãos com formatos diferenciados. Que aí vai ser um formato, olha só o que é interessante disso. O formato das coisas tem uma explicação, tem uma necessidade de ser daquela forma. Por que o coração tem esse formato? Já pararam para pensar nisso? Ele tem um formato, né? Ele tem um desenho. Por que o coração é formado desse jeito? Por que o braço é assim? A perna? Já pensaram nisso? Não. Necessidades, né? Aí você vê a cabeça, os dentes, a formação dos dentes, a quantidade dos dentes. Tudo isso é matéria com formações diferenciadas, mas tudo com a mesma origem. E na montagem de tudo isso aí, ou seja, na aglomeração das moléculas para formar essas peças, elas vão ter uma formação diferenciada. Então tem muita coisa que é tão comum que a gente nem pensa a respeito. E se a gente for pensar, a gente pensa até pira, né? Você vai pensar assim, olha que interessante, será por que a cabeça é assim? Será por que o nariz tem esse formato? Pensar no olho, né? O olho. Que é tão delicado. Isso. Não, a formação, o funcionamento, a finalidade de cada um. Ô, Valdir, na verdade, eu sei que a orelha, essas curvaturas da orelha, que eu percebi isso, ela diz respeito à nossa audição. Ela vai facilitar toda a curvatura dela, né? Vai facilitar o mecanismo, esse mecanismo. É claro que com relação a isso, os olhos também, o nariz também. Então, cada um tem um formato coisas de Deus que a gente não vai entender. Exatamente. Mas é aí que está assim a delicadeza da coisa, né? Então você tem uma aglomeração de moléculas iguais para fazer órgãos diferentes. Mas como é que isso é formado? Quem decidiu que essas coisas tinham que ser assim? Quem decidiu que o coração ia funcionar melhor sendo esse formato, em vez de ser quadrado, por exemplo, ou retangular?
Entendeu? Então, vejam quanto mistério ainda tem. Né? E a gente já sabe algumas coisinhas, né? Ainda tem muito mistério por aí. Então é importante entender isso, porque nós estamos buscando Deus. Nós estamos buscando a inteligência suprema, que é responsável direta por tudo isso, utilizando as inteligências intermediárias, que somos nós, aqueles que estão um pouquinho abaixo, aqueles que estão mais acima, que estamos entre, ou seja, entre Deus e nós, há um espaço infinito, né? Existem criaturas, existem inteligências que participam dessas organizações, dessas formações todas. A gente pega lá, por exemplo, o livro Missionários da Luz, tem lá a reencarnação do Segismundo, né? Eles vão mostrar os detalhes todos do processo de reencarnação. Então tem uma parte física, aquela parte física que quase espiritual às vezes, né? O encaminhamento lá do espermatozoide para escolher qual espermatozoide está mais adequado para atingir aquele órgão e iniciar o processo, a concepção, fazer a concepção e iniciar o processo da construção do corpo. Duas células um pouquinho diferentes se unem, a partir dali elas iniciam para uma reprodução e a partir dessa reprodução vão surgir todos os órgãos físicos de um corpo em um tempo que para quem está grávida pode parecer muito longo, mas para quem está fazendo deve ser um tempo mínimo. Então, em 9 meses, as duas células iniciais desenvolvem todo um processo para sair de lá 9 meses depois, né? Às vezes até um pouquinho antes, porque um pouco antes já está pronto, sai de lá uma pessoa. Já sai de lá com tudo prontinho, tudo funcionando, coração batendo, respirando, com fome, já avança às vezes no seio da mãe para mamar, né? E aí se é uma pessoa que um pouquinho está chorando, dê uns dias, é nós. Entendeu? Sim? Uma coisa que eu sempre me questiono muito a respeito disso, talvez a minha pergunta não é pertinente, mas É assim, se não fosse desculpa lá, nesse interesse que você disse, em que momento se dá o processo reencarnatório? não entendi o final. Em que momento se dá o processo reencarnatório nesse nível que você acabou de explicar aí? O encontro do espermatozoide com o óvulo. No início, assim que há a concepção, já tem um espírito programado para ligar naquele corpo que vai se formar. Ele vai participar do processo de formação, porque o espírito reencarnante, ele tem o perispírito, que é a forma. E é dessa forma que vai desenvolver a forma. A forma física, ela é originária de uma forma que está representada no perispírito. Então, no perispírito, complicou um tiquinho mais até, né? Porque no perispírito reduzido, tem tudo isso pronto. Inclusive, tem a história daquela pessoa, do que ela vai, os pontos principais da vida dessa pessoa, está tudo registrado ali, e o corpo vai precisar de algumas características específicas para que esse espírito, ao reencarnar, ao completar a reencarnação, ele comece a passar pelo seu processo e cumprir o seu destino. Entendeu? Então aí nasce uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo. Então aquela deficiência física, a gente não deveria chamar de uma imperfeição. Porque é uma imperfeição, mas comparar com o quê? Porque para o espírito, aquilo é exatamente o que ele precisa para ele cumprir a parte dele aqui. Então, ele nasceu para os outros que estão diferentes, e como a maioria tem uma forma mais padronizada,
É uma deficiência física, né? Mas, para aquele espírito, aquilo é perfeito. É o que ele precisava mesmo. Foi feito exatamente do jeito que ele precisava. Tinha um menino lá no núcleo essencial Caminho para Jesus. Ele deve ter desencarnado, já que tem muito tempo que não vou lá. Ele tinha as pernas, o pessoal que trabalha lá deve lembrar, não sei se lembra. Ele tinha as pernas redondas, assim, ó. Era como se fosse um círculo, um arco, as pernas dele. Eu vi e ficava pensando, gente, como é construído essas pernas desse menino desse jeito? Tudo arredondado assim. Qual que é a finalidade disso? Não vai saber, né? Então tem muita coisa aí que na nossa busca de Deus, essa perfeição das coisas nós conseguimos ver sem entender, a gente só consegue perceber que elas existem. Tem uma origem inteligente, porque funciona. Tem manifestações, então funciona. Tem um ser que está comandando tudo aquilo ali e fazendo com que aquilo ali funcione de acordo com a necessidade desse ser. Você ora com uma pessoa com uma série de deficiências e tem aquele camarada aí, uma mulher, né, que não tinha os braços e as pernas e está pilotando avião. Lembram disso? Tem pouco tempo que apareceu esse vídeo aí. É real isso. Eu olhando aquela mulher ali, fazendo aquele tanto de coisa, sem braço, sem perna. Eu falei, gente, eu com braço e perna. Nem de bicicleta. Não consigo pilotar mal um carro e olha lá, né? Você quer falar, Simone? Eu queria lembrar a importância da leitura desse livro, que eu li Missionários da Luz, se não me engano, o capítulo 13, não sei se estou correto aqui, mas muitos esclarecimentos relacionados à reencarnação nós temos neste livro. Exatamente. Muitas questões que nós temos que às vezes no livro dos Espíritos não dá para detalhar. Isso. Lá eles vão desdobrar o assunto, né? Eu até sugiro o 12 e o 13, porque o 12 é a preparação, né? Inclusive a programação de como será a reencarnação. Aí tem um camarada lá que me incomoda muitas vezes, né? A história dele me tocou mais. É o camarada que pediu para renascer com defeito na perna. Só que ele não vai nascer com defeito, ele vai ter depois. Então está programado, ele vai ter um defeito na perna. Está registrado no perispírito. Então na hora da concepção, vai ligar, vai construir um corpo tudo direitinho, igual a todos os outros, mas vai chegar um momento que ele vai ter um defeito na perna. E esse defeito faz parte da necessidade dele de evolução moral. E ele fala que é para combater a vaidade. Certo? Então essas formações todas vem desse princípio, desses elementos primitivos, né? Do fluido cósmico universal, que o ajuntamento, vamos dizer assim, daquelas moléculas vão fazer todas essas peças e tudo de acordo com a necessidade de cada um. Certo? Muita coisa para a gente aprender, né? Então, essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas alimentares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está ainda longe da molécula elementar. Então, o que para nós, para a nossa ciência que é molécula, ainda está longe disso que eles chamam, aqui na Gênesis, eles chamam de fluido cósmico universal, que é uma divisão infinita ainda de tudo isso. Certo? No item seguinte, o espaço universal, é a questão 35. Então, mudou um pouquinho de assunto. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Eu posso ler uma historinha? Deixa eu ler uma historinha. Olha só, tem uma coisa que eu sempre ouvi e nunca tinha visto escrito. Aí hoje eu tive a curiosidade, vendo esse assunto aqui,
eu tive a curiosidade de buscar isso aqui, porque ele é colocado de uma forma até um pouco cômica, mas que dá uma ideia muito ampla e bem resumida de tudo isso aqui, desse espaço universal. Todo mundo já ouviu falar no Mário Sérgio Cortella? O título é assim: você sabe com quem está falando? Já viram isso? É um vídeo, normalmente é um vídeo, e ele dando uma aula, ele fala sobre isso. Assim, a ciência calcula que existem em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa. 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, a Via Láctea, que traduzindo significa leite, né? Em latim. Aliás, nem é uma galáxia tão grande. Calcula-se que ela tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos em uma galáxia que é uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Nessa nossa galáxia, repleta de estrelas, uma delas é o que agora chamam de estrela anã, o Sol. Em volta dessa estrelinha, já diminuiu o Sol, me chama de estrelinha, giram, estrela anã, é pequenininha, né? Em volta dela giram algumas massas planetárias sem luz própria. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? Aí fala assim: a Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outros 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que em nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida. Mas até agora só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa. Uma delas é a nossa. O Homo sapiens, que é uma entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie tem aproximadamente 8 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Entendeu? Você é um entre 8 bilhões de indivíduos, pertencente a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Aí finaliza assim: é por isso que todas as vezes na vida que alguém me pergunta, você sabe com quem está falando? Eu respondo, você tem um tempinho? O tempinho para ele falar tudo isso. Poder explicar quem que é ele. Falar do nosso solzinho. Isso. Então, é como se a gente imaginasse que o fluido cósmico universal, como a areia do deserto, por exemplo, os grãos de areia do deserto, e pudesse imaginar tudo isso aqui e nos colocar
menores do que esse grão de areia do deserto, dentro desse universo todo que existe, nessa formação toda que ele fala aqui. Então, isso aqui é uma espécie de um resumo, uma ideia do que é esse espaço universal. E a nossa localização dentro deles, e apesar dessa pequenez, nós temos uma importância dentro desse universo todo. E essa importância precisa ser dada e valorizada por nós, para que possamos fazer bem feita a nossa parte. É descobrir o que eu preciso fazer. A Darlene citou aqui, né? Você tem alguém precisando de ajuda. O que eu posso fazer por essa pessoa? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu tenho uma dica. Ouve o que a pessoa está falando, está pedindo. É uma boa dica para você ajudar dentro da necessidade que ela tem naquele momento. Certo? É uma dica. Pode não ser exatamente, né? Mas é uma ideia. A gente ouve o pedinte, mas já armado, né? E com o preconceito já, né? Esmola não dou. Então você já cortou a metade do que poderia ser atender a necessidade dele. Porque esmola você não dá. Nada contra quem dá ou quem não dá. É a decisão de cada um. Tá? Mas é ir desarmado. O que ele precisa? Ele vai falar do que ele está precisando. Mas nem sempre ele realmente precisa daquilo que está pedindo. E muitas vezes, se você dá atenção, ele dispensa a sua moeda. Porque moeda, muita gente dá, atenção não. Entendeu? Então aí tem a outra dica. Dê atenção. Mas dando atenção, você vai ouvir e vai entender a necessidade. E aí você pode ajudar dentro da necessidade. Ou não. Mas já fez a sua parte, já deu atenção, já conversou, já passou uma vibração boa, um sentimento bom, já passou respeito, já passou confiança. E que às vezes o que mais falta para as pessoas que estão numa situação assim, imaginem como anda a autoestima das pessoas que estão na rua pedindo esmola. Né? E de repente alguém importante, quem? Alguém importante, olha aqui. Então não tem uma situação dele, de importância nesse sentido, mas ele acha que eu sou importante. Porque às vezes eu estou dentro de um carro, estou com a roupa limpa, né? Com a barba feita, o cabelo arrumado, cortado, penteado, né? Aí para ele eu sou importante. Ou eu, nós, né? Sim? A gente começou aí lá no Rosário, nos primeiros dias que nós fizemos lá, você estava participando, né, dos grupos, né, de dia de carro, de noiva, você lembra disso, né? Eu percebi a necessidade que aquelas pessoas, aqueles enfermos, tinham de que a gente tivesse tempo para ouvi-los. Que era muito ruim nas nossas primeiras visitas, né? Era com o tempo tudo cronometrado, tinha hora do lanche, tinha hora de voltar, aquela coisa toda. E eu, como eu tinha tempo, eu tinha muita coisa para fazer, decidi ir no outro domingo, no outro dia, sozinho, ou com quem quisesse ir comigo, com essa finalidade de dar atenção. E isso a gente faz até hoje, o Eduardo. Quando ele está aqui, a gente vai, né? A gente percebe a necessidade que eles têm de conversar. Porque naquelas visitas, quando eles estavam, às vezes, no meio do assunto, alguém falava, vamos, está na hora de ir embora. E a gente corria e ia embora. E hoje, quer dizer, já faz muitos anos que a gente vai, a gente só escuta. Mas é uma coisa assim fantástica. Sabe? Eles precisam só disso, de atenção. E isso se aplica a muitas pessoas que batem na nossa porta pedindo alguma coisa, também eu procuro fazer isso, sabe? Eu procuro, aprendi, estou aprendendo e tento fazer isso. De conversar um pouquinho, de deixar a pessoa falar. Às vezes,
que é um alimento, uma roupa, um calçado não é tão importante. É justamente isso que a gente dá atenção, porque são muitos deles, ou a maioria, desprezados. Tem esse preconceito, né? A pessoa está suja, está com cheiro desagradável, então, não se dá sentir nojo, né? Mas ouvi-los, deixar que eles falem, é uma coisa realmente muito importante. Exatamente. Então, questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Olha para o horizonte. Vai para a praia, olha para o oceano e vê o céu encontrando com o oceano. Pega um barco e vai para encontrar, chegar naquele lugar onde o céu está encontrando com o oceano. Você vai achar o quê? Você vai chegar ali e vai ver muito lá na frente, na mesma distância que você tinha visto lá da praia, você vai ver a mesma distância e o céu encontrando com o oceano de novo. Certo? E se você ver terra lá do outro lado, aí você vai ver o céu mais distante ainda e parecendo que lá na frente você encontraria. É o infinito. Então, o infinito pode ser não finito, ou seja, sem definição, sem fim, infindo. O espaço universal é infinito. Supõe limites e o que haveria além. Isso confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. Ou seja, a razão, se a gente não parar para pensar, para racionalizar, a razão não vai dizer nada. Mas você já tem uma noção. Ah, mas se a pessoa nunca foi lá, que eu acho que um bom exemplo é você na praia olhar para o mar. Aí você vai ver claramente. Tem outras situações que você consegue ver. Mas nos lugares onde tem muita construção, muito prédio, muita árvore, muita coisa, você não tem uma visão clara assim, do que a gente chama de infinito. Você vê o céu encontrando com a terra em algum lugar lá, que é uma distância que você não vai conseguir vencer. Né? A mesma coisa seja de avião, né? Espaço, né? Isso. Fora. O avião que lá que o avião atinge o ponto máximo, ele fala, estamos a 10 mil pés. Tá, e aí? O que eu vou ler? O otimista fala, beleza, né? Estamos aqui em cima das nuvens. Né? O pessimista fala, se cair, eu tô morto. E aí começa tremendo. Doido para chegar. Antes não falaram. Hein? Antes não falaram. Mas você não tem noção do que é 10 mil pés? Para que falar? O que é? Na verdade, eu ia perguntar o que significa exatamente 10 mil pés. Né? Que altura que é essa? Ele falou assim, você está a 50 quilômetros de altura. Certo? Qual é a noção que a gente tem de 50 quilômetros para cima? Você tem assim, 50 quilômetros daqui em Lagoa Santa, Pedro Poldo, daqui a certa coisa 70. Aí você tem uma noção, né? Você já foi de carro e tal. Mas quando você fala para cima, entendeu? Aí, por isso que ele fala aqui, ó. E isso confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. Você não consegue achar uma outra maneira. Aí você tem que aceitar, é assim mesmo. Deus fez assim, tem que ser assim, precisa ser assim. Um dia nós vamos entender. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Entenderam? O planetinha, o solzinho, a estrelinha. Aqui, ó. Os Espíritos falam a mesma coisa aqui, ó. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Certo? Aí o Kardec comenta, né? Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa.
além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Lembraram alguma coisa? Hã? Lembraram de alguma música, por exemplo, né? Então é isso. Além do horizonte deve ter, com certeza. Tem algum lugar bonito para viver em paz. Vou chegar nesse lugar. Mas esse lugar bonito para viver em paz, a gente o concebe além do horizonte, mas ele está em nós. O lugar de viver em paz está em nós. Independe do infinito, do horizonte, seja do que for, ele está em nós. E às vezes, para viver essa paz, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento, de aceitação de tudo que está girando em torno de nós. Certo? Então, eu não preciso saber tudo, mas eu preciso às vezes aceitar tudo, conviver com tudo. Aí você fala assim: amai os vossos inimigos. Será que o desconhecimento das coisas, a ignorância sobre as coisas, não seria uma forma de inimizade em relação à nossa necessidade, às vezes, de saber de tudo? Ele fala: amai os vossos inimigos. Então, se pudermos utilizar esse simbolismo aí, nós vamos entender que amar o inimigo ainda é muito incompreensível em diversas situações, né? Então, vamos amar a esse universo, vamos amar a toda essa natureza, tudo isso que existe, mesmo sem compreender. E dentro do possível, vamos amar os nossos inimigos palpáveis, mesmo sem compreender ainda as razões para isso, mas já sabemos que é bom. E eu sei que é bom porque Jesus falou para fazer isso. Né? Aí, se a gente confiar em Jesus, nós somos cristãos, né? Confia em Jesus, né? Então vamos confiar. Ele falou para fazer isso, deve ser bom. Mandou fazer. Aí a gente se esforça para fazer. Vai conseguir fazer de uma vez? Não. Mas vai fazer um esforço para fazer pelo menos o mínimo. Para aceitar tudo. E aceitar esse desconhecimento, porque na escala espírita, eles dizem que, aliás, na verdade, Jesus que fala no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão Deus. Deus é tudo isso. Porque tudo que existe é a manifestação da inteligência suprema, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. Está aqui na questão número 4, aqui, né? Num axioma que utilizais nas vossas ciências, não há efeito sem causa. Observai tudo à sua volta. O que não for obra do homem, de quem será? Ou seja, a razão vai responder. O que não é obra do homem? Observa tudo, você vai ver. Aí como que eu vou entender isso? Quando eu atingir uma condição de pureza, que é o primeiro lugar da escala espírita. Mas eu ainda estou aí caminhando pelo sexto, sétimo lugar da escala. Então falta muito degrau para subir, para atingir esse primeiro, e aí sim atingir o entendimento de todas essas coisas. E quando chegar lá, nós vamos ter que aceitar. Certo? Quase que dá para 36, aqui me falta 5 minutos, deixa eu ver. O vazio absoluto, essa aqui é simples. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Sim ou não? Não. Não? Bom. Não. Nada é vazio. Essa é simples. Nada é vazio, nada não existe. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos
e aos teus instrumentos. Então voltou lá. Existe matéria, existe formação material que está nesse espaço vazio aqui, que se não tiver alguém vidente ou clarividente aí, não vai ver, vai ver um espaço vazio. O que tem aqui? Nada, né? Aparentemente nada, aos nossos olhos nada. Mas ele fala que não existe espaço vazio. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Então está tudo habitado. E tudo tem formas materiais que são formadas por aqueles mesmos elementos primitivos do fluido cósmico universal, com formações, com organizações diferenciadas, a ponto de não poderem ser vistos pelos nossos olhos, ainda muito materializados. Por isso, nós precisaremos crescer muito, aprender muito, desenvolver muito, entrar num processo de purificação, que é, na verdade, um processo de desmaterialização. Na medida que nós vamos nos desmaterializando, nós vamos apurando os nossos sentidos e vamos percebendo o que é menos material e que nesse plano, nessa condição que estamos, não percebemos ainda. Certo? Então temos muito para aprender, muito para construir, muito para desenvolver e muito para atingir os nossos objetivos. Cada um fazendo a sua parte. Sim? Esses signos religiosos não aceitam só uma questão da reencarnação. E nós, talvez já estamos estudando, aí é que fica mais confirmado isso. É necessário que esse processo continue para que a gente continue aprendendo. Como que nós vamos entender tudo isso se daqui a uns dias nós vamos desencarnar ou morrer? Acabar tudo. Se acabar tudo, como que eu vou entender? Daqui a uns dias nós vamos, né? Daqui a uns dias nós vamos encontrar lá do outro lado, ou não. Né? Ao encontrar do outro lado, com esse desconhecimento que a gente ainda tem aqui, com certeza nós vamos precisar de buscar outras formas de aprender. Então, a reencarnação propõe que a gente volte aqui na Terra e aprenda muita coisa que a gente ainda não aprendeu da Terra. Aí sim, nós vamos continuar crescendo. Sim? Então, essa coisa muita coisa para lembrar, porque é uma coisa assim, meio que enquanto você está ouvindo voz e tal, mas desfaz isso. Quando você sai de um local, você começa a preocupar, de quem ligou para mim aqui, e essas ideias dispersam, elas fogem. E essa coisa de lembrar, se nós lembrássemos Jesus o tempo todo. Então, isso é a característica do mundo, do tipo de vida que nós estamos levando. Certo? Gente, acabou a... Ninguém vai falar assim, Pode falar. Vamos fazer a nossa prece então, para finalizar, já querendo me xingar depois, que ela vai ver a gravação. Vamos fazer a prece então para a gente terminar. Vamos agradecer, né, por essas reflexões todas. Vamos agradecer pelo conhecimento do nosso desconhecimento. Mas vamos agradecer também, e principalmente, pelo que já conseguimos conhecer. Já é bom. Nós já temos uma cota de paz, de felicidade, de harmonia, que já é resultado de alguma evolução, de algum conhecimento, de algum desenvolvimento. Falta ainda, nós vamos chegar lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado a todos aqueles que se organizam para nos ajudar na busca do conhecimento. A todos aqueles que vêm buscar o conhecimento junto conosco e facilitam para que as nossas vibrações sejam propícias a esse aprendizado. Obrigado àqueles que colaboraram na construção da nossa casa material, para que dentro dela e através dela possamos desenvolver esses conhecimentos, dar os valores necessários à vida material, ao corpo material, às casas materiais, mas sem esquecer a construção da espiritualidade que todos estamos desenvolvendo. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós, abençoe o nosso cantinho, abençoe a todos aqueles que estamos aqui, a todos aqueles que não puderam estar hoje, tanto encarnados como desencarnados. Abençoe a nossa irmã Darlene, que trouxe estudo para a nossa primeira parte, e permita, Senhor, que possamos continuar buscando a colaboração, por menor que ela seja. Que a tua paz nos envolva agora e sempre, e assim seja. Obrigado.